Hoje fui almoçar com um casal amigo, empresários, criaram uma agência de viagens, já faturam algum dinheiro mensal. E durante o almoço veio um tema interessante. Que tema é esse? A dificuldade que as pessoas têm em entender que quem faz algum tipo de conteúdo, no caso deles na agência de viagens, eles vendem viagens, mas também tentam criar algum tipo de reels, ou histórias de Instagram, TikTok, seja o que for, explicar também como é que se mexe um bocado com o dinheiro, como é que se pode abrir algum tipo de negócio para rentabilizar esse mesmo dinheiro. E cada vez mais o que se nota, o que nós notamos, e foi isso que falámos à hora do almoço, é que existe uma grande necessidade das pessoas, uma grande dificuldade das pessoas a entenderem que realmente nós só estamos a tentar explicar que existe outro mundo, que não, que não é apenas o pegar, gastar 100, ganhar 100, gastar 100, ou ganhar 1000, gastar 1000, e que existe outra possibilidade, que existe a necessidade de ter uma segunda fonte de rendimento, a necessidade de mexer com o dinheiro, de investir, de poupar, de pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Existe uma grande dificuldade que ou as pessoas pensam que existe sempre alguma venda de cursos por trás, ou estamos a tentar ganhar dinheiro, ou seja o que for, mas às vezes não, às vezes estamos simplesmente a tentar mostrar que existe outra realidade, que existe, hum, que existe um outro mundo que não é ensinado nas escolas, que não é ensinado pelos nossos pais. E eu não estou aqui, falando de mim, a tentar explicar ou dizer que sou mais do que alguém, não sou apenas uma pessoa que investe em criptomoedas há 5 anos, já errou muito, já acertou algumas coisas, só estou a tentar passar o meu conhecimento, e as pessoas têm sempre que se habituar a fazer o próprio estudo e a não ter medo de arriscar, a não ter medo de procurar, de errar, de acertar. Mas é fácil fazer um Reels, no caso das mulheres, a mostrar as mamas, a mostrar o rabo, e milhares de visualizações, e as pessoas estão ali a fazer scroll e é isso que querem ver. Mas quando falamos de algum tema, seja criar uma empresa, seja investir, poupar, seja o que for, existe sempre lá vem mais um guru das finanças, ou lá vem mais um que criou uma empresa e está a tentar esfregar na cara dos outros, e não é essa a verdade. Às vezes só estamos mesmo a tentar mostrar a realidade, e que existe outra realidade além daquela que nos é imposta desde crianças. Mas pronto, veio esta conversa à tona, e nós estamos num país, e cada vez chegamos à conclusão que estamos num país cada vez mais velho, cada vez com menos disponibilidade em aprender, um país que acredita em páginas de Telegram que mete 500 euros e garante-lhe que vão ter 600, mas não estudam, não querem saber, não querem aprender. Mas pronto, chega de desabafos, era apenas um desabafo, nada mais de um almoço, e vamos para o que interessa, vamos para os gráficos. Bem pessoal, o meu nome é Ruben Figueiredo, investidor de criptomoedas há mais de 5 anos. Antes de mais, se gostas deste tipo de vídeos, deixa o teu like, inscreve-te no canal. Se tiveres alguma dúvida, alguma opinião, alguma sugestão, deixa tudo também nos comentários, estamos cá para te ouvir. Depois desta bela introdução e deste desabafo, vamos ao que interessa, vamos aos gráficos. Bitcoin. Analisando aqui o gráfico do Bitcoin, continuamos aqui, tivemos esta recente pernada de alta dos. Vou marcar aqui para vocês. Temos aqui este fundinho nos 108, está bem? Aqui nos 108. Após os 108, tivemos uma pernada de alta de aproximadamente 7%. Atenção que na próxima semana será uma semana um pouco estranha para negociar, por isso será uma semana em que não se vai fazer grandes coisas, e vamos só aproveitar se existir alguma grande queda devido aos dados que vão sair macroeconómicos nos Estados Unidos. Vamos aproveitar essas quedas para potenciais compras. Vou-vos deixar aqui alguns alvos, está bem? O que é que pode acontecer se os dados vierem efetivamente negativos? Nós poderemos ter aqui uma queda até esta média de 200 dias, que está aproximadamente nos 105. Por isso seria interessante nós acompanharmos, se tivermos esta queda, estamos a falar de uma queda do ponto em que estamos agora, de aproximadamente 10%. Seria bastante interessante aqui uma entrada nos 105, visando aqui o longo prazo, atenção, isto falando de Bitcoin, está bem?
Se efetivamente não acontecer esta queda e se os dados forem favoráveis, poderá ter sido, a última queda poderá ter sido esta, dos 108. Poderemos ter futuramente um reteste a este topo anterior e retestando novamente onde foi feito aqui este bull trap dos 124 mil, está bem? Por isso, tendo esta pernada aqui, será de acompanhar como é que estará o RSI, como é que estará aqui os ETFs, continuamos a ter entrada de. Se continuamos a ter entrada de capital, se não temos, começamos a ter algum tipo de realização, ultrapassando aqui estes 124 com força, rasgando com força, retestando novamente o topo anterior como novo suporte. Aí sim nós poderemos ter aqui uma nova pernada até aos 140, 145, 150 e aí sim começarmos depois aqui uma correção mais forte, está bem? Por isso vamos ter aqui atenção a isto. No gráfico de 4 horas, continuamos aqui um bocadinho laterais, está bem? Atenção que é bem provável que tenhamos na próxima semana esta correçãozinha, esta queda até ao fundo anterior, está bem? Atenção, não será uma semana fácil, por isso é bem provável, se algum dado não vier do que nós estamos à espera, que aconteça esta pequenina correção. Aqui vamos reavaliar, vamos ver também como é que fica o RSI no gráfico de 4 horas, está bem? Já sabem, repito todos os vídeos, abaixo dos 30 pontos é compra, em forte tendência de alta nos 50 pontos também há uma possível compra, como foi aqui, está bem? Só para vocês verem. Como foi aqui, 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 está bem? Aqui. Ou seja, são bons pontos de compra, por isso tenham atenção a isso. Vamos acompanhar. Esta semana não será uma semana nem para entrar com tudo, nem sair com tudo. Aproveitarmos pequeninas quedas no Bitcoin e tentar comprar e aumentar as nossas posições. Está bem? No Ethereum, a coisa muda um bocadinho de figura. Ainda estamos muito longe deste gráfico, desta média de 200 dias. Está bem? Ainda estamos muito longe desta média de 200 dias. Mas aqui no Ethereum, o que é que eu reparei? Há bocado, por curiosidade, estava aqui a fazer com a régua. Desde o fundo dos 1300, nós tivemos a primeira pernada de 100%, certo? Depois, uma correção. Vamos aqui aumentar um bocadinho para ser mais fácil. Pernada de 100%. Depois, uma correção de aproximadamente 27, 30%, entre os 20% e os 30%, está bem? Posteriormente, uma nova pernada de 100%, aqui até foi mais, até foi 136%, está bem? E uma correção de aproximadamente 15%. Seria normal, por este padrão, termos uma correçãozinha dos 20%, trazendo aqui aos 13.800 aproximadamente. Mas, tendo em conta que os ETFs cada vez compram mais e têm vindo a comprar mais, se nós replicarmos deste fundo aqui 100%, nós poderemos ter a possibilidade de ter Ethereum aproximadamente aos 8.300 até ao final do ano, replicando as pernadas anteriores de 100%, 130%, etc. Está bem? Se aplicarmos aqui uma de 130, também deve ter, digo eu, aos 110 mil, aos 10 mil, aproximadamente. 130, 9.700, 10 mil dólares por unidade. Está bem? Atenção que não me espantaria nada que o preço viesse retestar, tivesse alguma dificuldade, fizesse aqui um novo reteste a este fundo para depois romper mais para a frente. Está bem? Acredito eu que, na minha humilde opinião, como falado nos vídeos anteriores, aqui eu não acreditava que passasse à primeiro teste, correção. Segundo teste com bull trap, correção, está a lateralizar neste momento para subir forte de seguida, está bem?
eu aproximando o final do mês, continuando aqui mais um bocadinho até o final do mês, eu acredito que o próximo mês possa ser de pernada até o final do ano, a partir do próximo mês até o final do ano, uma forte pernada no Ethereum e nos seus derivados. Está bem? Quero-vos só mostrar aqui um bocadinho, como tínhamos falado, o calendário económico. Está bem? Dia 16 de setembro temos dados importantes, 17 de setembro temos dados importantes, pode tornar, pode tornar esses dias voláteis, cima para baixo, etc. Vamos acompanhar. ETFs, Bitcoin encerrou o dia 12, sexta-feira, com 600 milhões de compra. Ethereum com 400 milhões no dia 12, está bem? 400 milhões, está bem? Por isso, na minha opinião, nenhuma grande empresa compra seja o que for para ter prejuízo. Por isso, se eles estão a voltar forte depois desta realização, 160, 135, 38, 167, 400, a partir daqui temos compras fortes em Ethereum. Por isso, atenção que o Ethereum até ao final do ano, como eu tenho dito, pode vir forte. Está bem? Por isso, tenham atenção a isso, não fiquem de fora. Um bocadinho de caixa, 30%, 40% de caixa, 50% para quem quiser, mas tenham sempre para comprar semanalmente ou em grandes correções. Não afaste por completo aqui as grandes correções no Ethereum, está bem? Quero-vos falar um bocadinho de Solana. A Solana finalmente dá-nos um bocadinho de alegria, sai deste canal de alta para cima, está bem? Eu gosto muito destes rompimentos com grande volume. Estamos a falar de uma barra semanal de 22%. Como eu vos disse, eu tenho comprado Solana e aconselho-vos a ir comprando Solana aos poucos, está bem? Fechando assim, hoje, domingo, o próximo alvo será os 295, aos 275 aproximadamente, está bem? Aqui sim poderemos ter algum tipo de correção, está bem? Temos o rompimento, está bem? Poderemos ter aqui um reteste a este canal, ou não. Aqui um reteste ao topo anterior dos 295, 300, uma quedazita, para aí começarmos a puxar forte, está bem? Não se esqueçam da Solana no futuro. Temos uma grande zona de resistência aqui, ok? Entre os 250, que é onde está a chegar, até aos 308, isto é uma zona de grande resistência. Já temos três tentativas de passar este topo, uma, duas, três. Não me admirava nada que fosse desta que tivéssemos aqui o rompimento com força, está bem? Tenham atenção a isso, não se esqueçam de Solana, isto no gráfico semanal, por isso vai demorar semanas a acontecer isto, mas não se esqueçam. A Pendle, olhando aqui um bocadinho para a Pendle, complicado, está bem. Continuamos com topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, topo, fundo, topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, mas eu muito sinceramente gostava que esta barra semanal não tivesse esta rejeição que está a ter neste momento, sinceramente. Gostava muito que tivéssemos dentro deste caixote novamente, está bem? Não gostei muito desta sobrevendedora, mas é o que é. Gostava muito que ela fechasse assim, aqui assim, verdinha, dentro novamente deste caixote, para retestarmos aqui os 5,73, mas no gráfico semanal também está bonito. Vamos aguardar, também continuo a comprar um bocadinho, não se esqueçam da Pendle, vão comprando aos poucos, está bem? A AVE no gráfico semanal continuamos com topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, fundo, topo, fundo,
topo e parece estar aqui a formar um novo fundo. Atenção que ele registrar a média 200 dos 264 seria mais do que normal, está bem? A partir daí será alta, está bem? Na minha opinião, isto demora semanas, está bem? Não demora horas nem dias. Etherfi, gráfico semanal, bonito, bonito. Fez um rompimento com força na média de 200 dias. Deixa-me só ver como é que está aqui exatamente. Bonito, eu gosto, sinceramente gosto. Gosto muito, aliás, deste gráfico. Gosto muito deste gráfico. Será normal, após um rompimento com esta força, ele retestar este canal, está bem? Para depois, aí sim, continuar a subir. Por isso, na minha opinião, aqui, só aumentar aqui este canal para vocês verem. Na minha opinião, uma quedita até a 1,31 seria uma oportunidade de compra porreira, está bem? Gráfico 4 horas, vamos ver como é que está. Ok, ok, quase a chegar aos 50 pontos. O normal é ele subir aqui mais um bocadinho para retestar aqui novamente os 50 pontos, está bem? Seria uma boa zona interessante de compra. Um 42, um 32 seria uma boa zona de entrada, tá bem? Não fiquem de fora da Etherfi. Outros projetos bons para não esquecermos, a Hype. Vamos ver aqui num instantinho. Rompimento forte. Rompimento forte. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Hum, ok. Ok. Pronto. Temos aqui esta lateralidade com um bear trapzinho confirmado. Está bem? Aqui a tentarem nos enganar com esta queda. Está bem? O normal agora na hype, depois desta subida, estamos a falar desde este fundo, estamos a falar de 35%. É normal que aconteça uma correçãozinha. Está bem? Por isso, 57, pelo menos aqui a testar as resistências anteriores como suporte. Por isso, uma entrada nos 49,50 seria interessante. Está bem? O gráfico diário ainda tem espaço para cair aqui um bocadinho no RSI. Temos aqui a primeira sobre compra no gráfico no RSI diário. Aqui um reteste aos 50 pontos iria coincidir com o preço a 50 dólares por unidade aproximadamente. Seria também uma zona de entrada interessante. Deixa-me só aqui acompanhar uma coisa. Só apagar aqui isto, apagar isto. Gráfico de 4 horas. Ok. No gráfico de 4 horas fez uma coisa. No gráfico de 4 horas fez uma coisa que eu gosto muito, que é esta dupla barriga no RSI. Eu gosto quando acontece abaixo dos 30 pontos, está bem? Não aconteceu, não há problema, mas mostra-me que existe grande força compradora nesta zona, como podemos confirmar aqui, aqui, como podemos confirmar aqui, está bem? Aqui, aqui. Por isso, ok, não está mal, muito sinceramente. Mas eu entraria, se tiver, um exemplo, se tiver 1000 dólares para entrar neste momento em hype, compraria agora 100, esperaria um bocadinho, ver se acontece algum tipo de correção, pelo menos até aqui, a retestar este suporte novamente, e aí iria entrando aos poucos, está bem? Mas continuo a achar que para o fim do ano nós ainda vamos ter muitas alegrias. A partir de dezembro, janeiro, fevereiro, calminha e estaremos numa zona de saída possivelmente. Deixa-me só ver como é que está aqui a dominância do Bitcoin no diário. Ok, a despencar. Maravilhoso. Está bem. Pivô de baixa. Aqui. Lindo. Queda. Pivô. Tenta novamente. Queda. Ok. Gosto. Gosto muito. O poderemos estar numa altcoin season. Está bem? E na verdade já estamos, para ser sincero, já estamos numa altcoin season porque temos altcoins desde abril que já subiram, no caso da Solana, 160%.
no caso do Ethereum, 250%, por isso nós estamos numa altcoin season e nem percebemos. Mas gosto da dominância aqui ir assim. Vamos ver aqui só o gráfico. Ok. Ele fechou este gap nos futuros do Ethereum. Continuamos com este gap aberto. Ok. Vai ser fechado mais tarde ou mais cedo. Pode ser para o ano. Não acredito que vá acontecer agora uma queda de 40%. Vamos ver. Mas ele tem este gapzinho dos 2.900, 3.000. Certamente vai ser fechado. Não sei se para a semana, para o ano que vem, mas vai ser fechado certamente. Está bem? No total 3, que é o market cap das criptomoedas, excluindo BTC e Ethereum. Entrada de capital, entrada forte em outros projetos a não ser Ethereum e BTC, ou seja, existem pessoas fortes a comprar altcoins, o que poderá levar algumas a explodir futuramente. Excluindo Ethereum, total 2, também porreirinho. Ok, a retestar a resistência anterior como suporte. Poderemos ter mais alta pela frente no total 2. Está bem? Resumo. Para esta semana não entraria em loucuras, não começava a comprar maluquices, esperava agora esta semana é uma semana de esperar, de não fazer nada. Este mês já tem sido assim, por isso fiquem quietinhos, não inventem muito. Grandes quedas, 10%, Solana, 20% de Impendle, Aave, Hype, Etherfi, Ondo, etc. Grandes quedas, compra, visando o médio e longo prazo e vamos manter o resto em caixa, guardadinho, sem fazer nada e sem inventar. Se houver grandes quedas, não entrar em desespero, comprar e não vender e grandes altas, não cair no FOMO e ir comprar à maluca. Está bem, pessoal? Grande abraço e espero que tenham gostado. Like, inscrevam-se, deixem os comentários, alguma dúvida que tenham, algum projeto, algo assim. Grande abraço, pessoal.